Hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante e, para muitos, um verdadeiro quebra-cabeça das relações humanas. Com base no trabalho do Dr. Adilson Reichert, vamos explorar o que acontece quando o nosso desejo sexual e a nossa conexão afetiva parecem não caminhar na mesma direção. A pergunta que norteia a nossa análise de hoje é justamente essa, e ela mexe com muita coisa que a gente aprendeu sobre relacionamentos. Será que é possível sentir atração física por um gênero e, ao mesmo tempo, construir os laços emocionais mais fortes, mais profundos com pessoas de outro gênero? Vamos investigar isso a fundo. Para a gente entender essa complexidade toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos diferenciar amor de atração. Depois, a gente define o que é a tal da orientação cruzada. Em seguida, vamos investigar de onde isso vem, qual o papel da sociedade nisso tudo, as consequências. E, por fim, o mais importante, um caminho para integrar tudo isso e ter relações mais saudáveis. Então, para começar, vamos ter que ir além daquelas caixinhas que a gente costuma usar, sabe? Hétero, homo. A conexão humana é muito, mas muito mais rica e complexa do que esses rótulos conseguem explicar. A verdade é que, na prática, na vida real, essas categorias acabam sendo muito limitadas. Elas simplesmente não dão conta da imensa variedade de formas como as pessoas se conectam, amam, se relacionam. E é por isso que a gente precisa de um conceito um pouco mais sofisticado para entender essa dinâmica. E aqui a gente chega no coração da nossa análise. Vamos finalmente dar um nome e uma definição bem clara para esse fenômeno onde a atração física e o afeto emocional parecem seguir por estradas diferentes. O termo técnico é orientação cruzada ou, como alguns chamam, variorientação. É exatamente isso que o nome sugere. A direção da atração sexual de alguém pode ser uma e a direção da sua conexão romântica, do seu afeto, ser outra. E é super importante dizer, isso não é uma patologia, é uma variação da experiência humana. Para ficar bem claro, a distinção é fundamental. Pensa assim, de um lado a gente tem a orientação sexual, que está ligada ao desejo, à intimidade física. Do outro, a gente tem a orientação romântica, ou afetiva, que foca na conexão emocional, na ternura, no companheirismo. O ponto-chave aqui é entender que uma coisa não determina a outra. Elas podem ser independentes. Um exemplo bem concreto disso, que o Dr. Reichert discute bastante, é o que se chama de homoafetividade heterossexual. Imagina um homem que se sente sexualmente atraído por mulheres, mas suas amizades mais íntimas, suas conversas mais profundas, aqueles laços de confiança e vulnerabilidade, são todos com outros homens. Isso é um exemplo clássico. E olha, essa observação não é de hoje. A filósofa feminista Marilyn Frye já apontava para essa dinâmica há muito tempo. Essa citação dela é poderosíssima, porque mostra como, em muitos aspectos, a cultura masculina heterossexual é, no fundo, profundamente homoafetiva. É uma observação que valida e dá peso a tudo que a gente está discutindo. Certo, então a gente já definiu o quê, agora vamos mergulhar no porquê. Como é que esses padrões se formam na gente? Para isso, vamos explorar as origens a partir de duas perspectivas psicológicas bem diferentes, mas que se complementam. E é aqui que o trabalho do Dr. Reichert se destaca, sabe? Pela sua abordagem completa. Ele não usa só uma ferramenta para explicar o fenômeno. Ele integra a neuropsicanálise, a terapia cognitivo-comportamental e a educação social para dar uma visão de 360 graus. Pelo olhar da neuropsicanálise, as raízes são profundas, lá na infância. Nossos primeiros vínculos com pai, mãe, cuidadores, eles criam verdadeiros mapas no nosso cérebro sobre o que é segurança, o que é afeto. Traumas, ou até mesmo a forma como a gente recebeu cuidado, podem fazer com que lá na frente, de forma inconsciente, a gente busque segurança emocional em um tipo de pessoa, enquanto o desejo sexual vai para outro caminho. Já a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ela olha para o que a gente pensa conscientemente, para aquela conversa interna. E aí surgem as crenças disfuncionais como essas que a gente vê. Pensamentos como, se meu parceiro tem amigos tão íntimos, nossa relação é uma farsa? Ou tem algo de errado comigo por sentir isso, geram um sofrimento imenso, ciúme, culpa e podem realmente destruir um relacionamento se não forem questionados. Agora, vamos sair um pouco do indivíduo e olhar para fora. Porque a gente não vive numa bolha, né? As pressões sociais têm um papel gigantesco em como a gente sente e lida com esses conflitos internos. O conceito central aqui é heteronormatividade. Sabe aquela regra não escrita da sociedade que diz que o normal é ser hétero e que todo o nosso afeto, carinho, intimidade emocional, tudo isso tem que ser canalizado para uma única pessoa, o parceiro romântico e sexual?
Então, é isso. E qual o problema disso? O problema é que qualquer pessoa que não se encaixe perfeitamente nesse modelo pode acabar se sentindo inadequada, errada. Essa pressão social pega uma variação que é natural da experiência humana e transforma numa fonte de culpa, de estigma e de muito sofrimento psicológico. Agora vamos falar sobre os resultados práticos, as consequências bem reais e muitas vezes dolorosas que aparecem quando essas dinâmicas não são compreendidas ou são simplesmente ignoradas. Olha, a lista de consequências é séria. A gente está falando de crises pesadas em relacionamentos que podem até terminar por pura falta de compreensão. Estamos falando de ansiedade, depressão e baixa autoestima para a pessoa que se sente dividida ou errada. E num nível mais amplo, isso só reforça aqueles estereótipos de gênero tóxicos para todo mundo. Mas, depois de analisar o problema, a gente chega na parte mais importante, a solução. E sim, existe um caminho. Essa parte é sobre esperança, sobre como indivíduos e casais podem navegar por essa complexidade e encontrar mais autenticidade. O caminho proposto é um processo com 3 passos bem claros e práticos. Primeiro, autoconhecimento, mergulhar para entender os próprios padrões. Segundo, diálogo aberto, aprender a comunicar as necessidades sem medo. E terceiro, que muitas vezes é crucial, buscar o apoio profissional. E é exatamente nesse ponto que o apoio profissional, como o trabalho desenvolvido pelo Dr. Reichert, se mostra tão valioso. Porque integrar essas partes da gente não é um caminho que precisa ser feito sem ajuda. Uma orientação clínica especializada pode ser a chave para virar esse jogo. A aplicação prática dessas ideias é o que realmente faz a diferença. Abordagens que integram a neuropsicanálise para a gente entender as raízes, a TCC para mudar os pensamentos e a educação social para lidar com a pressão de fora, esse é o caminho para transformar conflito em conexão. O trabalho do Dr. Reichert da Neuropsi Online, por exemplo, foca exatamente nisso. Para a gente terminar, fica essa reflexão. E se a verdadeira busca não for para se encaixar numa caixinha, num rótulo, mas sim para ter a coragem de abraçar toda a nossa complexidade? Talvez a conexão mais autêntica com a gente e com os outros venha de integrar e não de reprimir as diferentes direções do nosso afeto e do nosso desejo. Uma ideia para a gente levar para a vida.